Irmãos, irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morreu o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes o livro de Moisés na passagem da sarça ardente? Como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a gente nunca tem muito ao que crescer quando você vai dialogar, discutir e às vezes até brigar com quem não é da nossa igreja e nem quer ser. Mas sempre traz colocações para perturbar a mente, principalmente daqueles e daquelas que não têm muita firmeza da sua fé e que de alguma forma fica mesmo balanceado. Esse grupo não vai perguntar a Jesus porque tem curiosidade de saber de Jesus. Até mesmo porque a fé de Jesus não vai de encontro com a fé deles. Se eles não acreditam na ressurreição, por que querem saber da ressurreição? É como que alguém não acredita em Maria e critica Maria, não acredita no testemunho dos santos, é contra e fica falando, mas se isso não lhe convém, então respeite a gente. É isso que Jesus também está dizendo, e parece que você lê as Escrituras apenas à sua forma, falta conhecimento, vai dizer Jesus. Ou seja, uma coisa tão elementar, querer que o céu seja igual aqui na terra. E Jesus lá nem se casa, nem se dá em casamento, serão vistos como anjos. Quanto à ressurreição, citou, por exemplo, a sarça ardente. E quantas citações a gente poderia fazer também para explicar a Eucaristia, para explicar a fé mariana, para explicar o Papa, para explicar sobre a Eucaristia, sobre o nosso batismo, sobre as imagens, sobre os santos. Mas nós vamos explicar isso para quem não quer entender disso, apenas perturbar e gerar conflito. E porque vive também, às vezes, condenando até a nossa fé. Importante nós sabermos com os sentimentos de alimentar em nós aquilo que é dogma da nossa fé, verdade de fé. Conhecer os concílios, conhecer realmente as declarações da igreja sobre isso. Aí sim tem sentido. Então, que Deus nos dê a devida sabedoria e aprender com Jesus, manso, humilde de coração, mas que sabe muito bem distinguir e deixar cada coisa no seu devido lugar. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.